Bom dia, pessoal! Pode chegar que está começando mais um Manhã Diversa para você. Hoje, dia 14 de fevereiro. Semaninha começando também e é muito bom ter sua companhia aqui com a gente. Bom dia também, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta. Bom dia para o pessoal de casa. Nós preparamos muita coisa legal para você que está acompanhando o Manhã Diversa dessa segunda-feira. Nós vamos falar sobre estratégias radicais de emagrecimento, quais são os riscos e como utilizar de forma responsável. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, já manda pra gente pelo nosso WhatsApp, 32999397416. Você sabe o que fazer para que a bateria do seu celular dure mais tempo? Na nossa coluna de tecnologia, nós vamos dar dicas para você. E no quadro de emprego, vamos falar da importância de trabalhar com o que se ama. E no quadro Bora Rangar, o chefe Arthur Veloso vai te ensinar mais uma receita tradicional dos Estados Unidos, cookies de chocolate. E para acompanhar, um delicioso café gelado. Ficou com vontade? Então continue com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. E a nossa semana começa muito bem aqui no Manhã Diversa, né? Olha só quem já tá aqui com a gente no estúdio, Netinho Rocha, jornalista, né? Que sabe tudo do mundo dos famosos. Fofoqueiro não, né? Jornalista. Fofoqueiro não, jornalista. Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia pro pessoal de casa. Ótimo começar o programa assim da segunda-feira desse jeito, né, meninas? Com certeza. Bom dia, então, Netinho. E o que os famosos aí andaram aprontando no final de semana? Pois é, vamos começar falando sobre o resumão do Big Brother Brasil, porque aconteceu muita coisa, viu? Olha, a gente tem mais um paredão formado aí entre Arthur, Bárbara e Natália. Os três aí formaram o paredão da seguinte maneira. Tudo começou na quinta-feira, né, quando a Jade Picon ganhou pela segunda vez consecutiva a prova do líder. E aí teve festa na sexta-feira e depois da festa, o que acontece? Acontece aí, né, o começo do paredão. Teve prova do anjo e a dupla Pedro Scooby e Paulo André levaram a melhor e se tornaram anjos. E aí em decisão eles imunizaram uma pessoa, que foi o Douglas Silva, e um deles ganhou uma imunidade, que foi o Paulo André. E a formação do paredão então aconteceu da seguinte maneira. A indicação do líder foi o Arthur, como na semana passada, né? A Jade deixou bem claro aí que iria indicar o Arthur. Mais uma vez, então, ou seja, voto repetido, né? Porque no domingo passado ela indicou o Arthur e nesse domingo também ela indicou o Arthur. A Natália foi a indicação da casa, ela foi a mais votada pela casa no confessionário, ela teve 6 votos no total. E aí no contragolpe do indicado do líder, o Arthur puxou a Bárbara para o paredão. E eu acho que nesse momento ele jogou muito. Ele tá percebendo realmente o jogo, né, do pessoal do lado de lá, vamos falar assim, do grupo do lado de lá. E aí ele falou no confessionário com o Tadeu, ele falou assim, vou movimentar o pessoal do lado de lá, quero votar na Laís, mas aí a Laís acabou sendo a indicação, o contragolpe da Natália. Então a Natália indicou a Bárbara, puxou a Bárbara pro paredão, e o Arthur puxou a Bárbara. E o Arthur falou assim, vamos movimentar o jogo um pouquinho do lado de lá, vamos testar eles no paredão, né? Pra gente ver como que tá do lado de lá, porque acaba que só tá indo as pessoas do lado de cá pro paredão. Então aí o Arthur puxou a Bárbara e a Natália puxou a Laís. E no bate e volta, a Laís levou a melhor e se safou do paredão. E eu achei interessante, eu gostei muito dessa jogada do Arthur, foi muito interessante para ele querer mesmo movimentar. E acaba que temos aí a parceira, a Bárbara, parceira da atual líder da Jade Picon. E tudo leva a crer que a Bárbara vai ser eliminada de terça-feira, né? Até por algumas atitudes que ela teve dentro da casa. E aí vamos ver se realmente a Jade vai cair no paredão e ver aí que o Arthur tá muito forte aqui fora. Até porque o Arthur recebeu uma informação da Casa de Vidro de que o povo tá gostando dele aqui fora, porque ele realmente está jogando e muito. E agora a Natália também passou a jogar bastante, né, meninas? A Roberta me falou aqui bastante. A Natália começou a jogar depois aí que ela viu que o lado de lá não estava indo ao paredão. Então a Natália puxou a Laís,
O Arthur puxou a Bárbara. Grande jogada, né, meninas? Com certeza. Sensacional. Agora resta saber se dessa vez a gente vai acertar o resultado, né? Porque semana passada a gente deu. O nosso palpite foi um pouco errado, né? A gente tava, né? Erramos aí qual seria a eliminação da semana. Mas quem sabe essa semana o seu palpite vai estar certo, hein, né, Tim? Pois é, nas enquetes tudo leva a crer, igual eu falei que a Bárbara é eliminada, inclusive ela tá com uma grande vantagem na enquete. Então vamos aguardar aí e ver o que vai dar, né? Bom, e agora, já que a gente tá falando de Big Brother Brasil, vamos falar do Rodrigo com a Anitta. A gente falou nos programas passados aí que Rodrigo, ex-BBB, aí a Anitta estava interessada no Rodrigo, ela chegou a demonstrar um certo interesse no brother, que ficou aí durante 2 semanas na casa. A cara dela é melhor nessa foto. E aí o encontro aconteceu no sábado. Foi um encontro da Anitta, como a internet falou, com o ex mais rápido que ela já teve. E aí depois de declarar interesse no Rodrigo Mussi, e depois mudou de ideia rapidamente e torceu pela eliminação do brother. E o gerente comercial ainda publicou um vídeo com a artista nas redes sociais. No vídeo, o Rodrigo aí disse que veio conversar com a sua ex-namorada. E aí a brincadeira surgiu com o fato da Anitta ter dito nas redes sociais que ele foi o ex mais rápido que ela já teve, já que ela perdeu o interesse por ele rapidamente. Vamos ver o vídeo então que eu trouxe aí pra, o vídeo aí pra mostrar o encontro dos dois. Vamos ver. Não sabe com quem que eu vim fazer as pazes? Com a minha ex-namorada. Olha ela aqui, ó. Oi, tudo bem? Tudo bem, fazer você? as pazes aqui. A gente tá brigado, a gente não tava se falando Agora mais. Eu tava muito bravo com ela, mas Não agora... tem como ficar bravo comigo, querido. Não tem como ficar brava comigo, querido. Então esse aí foi o encontro da Anitta com o ex-BBB Rodrigo Mussi. Como a gente já falou aí, ela teve interesse no brother, né? Depois perdeu o interesse, torceu pela eliminação do Rodrigo. E o Rodrigo, meninas, fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer. Ele juntou Anitta e Ludmilla pra fazer um mutirão pra eliminar os dois. Né? Então, assim, Anitta e Ludmilla, a gente sabe que aí no mundo dos famosos elas Tem umas tretinhas, mas o Rodrigo conseguiu unir as duas aí. E agora teve esse encontro, né? Gostei, porque a Anitta não abriu nem espaço pra ele fazer gracinha, né? Assim, na foto e também nesse vídeo que você passou pra gente, deu pra ver que, assim, ela não tava muito pra essas gracinhas, não. Então, assim, ela foi simpática, mas também deixou claro na cara e também na expressão dela que, olha, aqui não. Agora já foi, perdeu aí a chance, né? É isso aí. E agora vamos falar de uma coisa muito bacana, né? O ilustrador Arthur Chaverdan publicou aí um desenho de Robert Pattinson em seu Twitter. Falei certo, Mário, o nome? A Mariana vai corrigir aqui. Então falei certo, com meu medo era falar o nome errado, mas falei certinho, vamos lá. E aí logo começou a receber comentários de brasileiros sobre a semelhança do desenho com o Supla. Olha ali, gente, muito semelhante mesmo. Ainda ele comentou ali, se eu não me engano, tá perguntando ali quem é Supla, né? Então, isso, aí, exatamente. Ele começou a receber muitos comentários e não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque brasileiro é aquela coisa, né? A gente já conhece. Vem aquela onda de comentários, o pessoal fica até meio desnorteado, né? Brasileiro é brasileiro, né, gente? E aí, depois de um tempo sem entender o que estava acontecendo, ele descobriu quem era Supla e resolveu desenhar o roqueiro. E toda a história fez Arthur aí estourar no Twitter e ele já está com quase 43 mil seguidores no Twitter, tendo aí sido adotado pela comunidade brasileira. E o Arthur já conversou com o próprio Supla, além de ter saído em vários portais de notícia. E agora os seguidores querem aí que Arthur desenhe Ana Maria. Gente, interessante O isso, desenho, né? então, da Ana Maria ainda não saiu? Ainda não vi essa atualização, não, mas como, né, aquela coisa, a gente fala, o pessoal costuma falar que Ana Maria Braga e... o desenho do Supla. Que Ana Maria Braga e Supla são aí, né, meio que parentes por causa do cabelo semelhante. Houve vários comentários de pessoas, dos brasileiros, falando, agora o próximo passo é desenhar Ana Maria Braga. E vai ser super fácil, né, gente? Já desenhou, o Robert Pattinson já desenhou. O Supla agora, Ana Maria Braga, é só um passo de distância, né? É isso aí, olha aí, gente, muito bacana, adorei essa iniciativa dele aí. E a interação dos brasileiros vale tudo, né, gente? É outra coisa, Ele assim, foi né? adotado pela comunidade brasileira, tanto que ele colocou na bio do Twitter dele. Eu acompanhei esse ator, gente, desde o começo, quando surgiu lá, né? O pessoal começou a compartilhar o desenho do Robert Pattinson. Eu acompanhei desde o início essa história toda e vi, né? No sábado ele tava com 23 mil seguidores, agora ele já tá com quase 43 mil, então, no Twitter, né? Então ele já até colocou na bio dele aí que ele foi adotado pelos brasileiros. Então, assim, ele tá realmente surfando nessa onda aí que os brasileiros, né, deram pra ele aí e tá curtindo. Confesso que Júlia
que trabalha aqui com a gente na TV, falou que viu o Twitter da Mariana, só a curtida desse rapaz, e que ela já sabe de toda a história por causa das curtidas de Mariana Zaccarone. Sim, eu tava acompanhando tudo, curtindo tudo lá, todas as etapas do processo, né? Ele falando, né, que tinha inclusive alguns portais de notícias que estavam falando que ele é americano, né? E aí ele foi corrigir, não, gente, eu sou armênio, né? Então, assim, aí alguns portais corrigiram o erro e tal. Então, assim, acompanhei essa tour aí do Twitter desde o começo, lá quando saiu o desenho do Robert Pattinson. Que foi, inclusive, né, ele fez esse desenho inspirado num ensaio fotográfico recente que o Robert Pattinson fez, nesse estilo bem assim, né, com cabelo loiro, com muita corrente, assim, uma pegada, né, meio Clube da Luta, talvez, assim, no estilo. É isso aí, muito legal. Brasileiros, né, sendo brasileiros mesmo e honrando o país. Vamos aqui então agora, só pra gente já ir caminhando pro finalzinho do nosso mundo dos famosos. A Dua Lipa bateu mais um recorde no Spotify. Dua Lipa aí tá, né, sempre presente aí nos recordes. E, gente, dessa vez ela é a primeira mulher a ter 6 músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify. E aí, eu vou pedir pra Mari ver o nome das músicas aí pra ela falar pra gente. Eu não estou com o nome das músicas aqui. Então eu vou tentar falar, a Mariana me corrige, hein? Vamos lá, as faixas são eu não vou... Peraí, né, Tia? A Mari vai achar aqui, mas enquanto isso... Você tem o papelzinho aí, Roberto? Atualmente está com 67,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. É a 4ª artista mais ouvida do mundo. E as cidades que mais escutam as músicas da Dua Lipa são Cidade do México, Santiago, São Paulo, Londres e Sydney. Então tá aí, né? São Paulo já marcando presença, Brasil marcando presença. Mari agora já tá com o nome das musiquinhas. As faixas são Levitating, Don't Start Now, One Kiss, New Rules, IDGAF, que a gente lê em português mesmo, que é uma sigla, e Scared to be Lonely. Então são realmente aí muitas faixas. A Dua Lipa fazendo, né... Dua Lipa, desde que o nome dela surgiu aí, né, nas paradas de sucesso, ela só vem crescendo também, é uma aí que tá deixando um rastro aí de sucessos na sua estrada, né? Ainda vem muito sucesso por aí. Tá certo então, gente. Ó, música aí, né? Dua Lipa batendo esse recorde. E vamos ver, vem mais recordes por aí. Bom, e agora pra gente encerrar mesmo, tem aí a Kylie Jenner. A gente falou aí na semana passada do nascimento do bebezinho da Kylie. Pois é, quando você falou do Dua Lipa e apareceu essa foto, eu falei, gente, tá grávida. Mas na verdade, eu errei, é porque eu pulei aqui, eu não vi que eu pulei, só depois que eu percebi que eu pulei. Mas a gente não pode encerrar sem falar de Kylie Jenner, porque na semana passada ela revelou que tinha nascido aí o bebê dela, né? E aí ela colocou um ponto final no mistério e revelou o nome do filho com Travis Scott. Em uma publicação no Stories do Instagram, a empresária contou aí que o bebê se chama, aí depende da pronúncia de cada lugar, né? Ou pode ser Wolf ou Wolf Webster. Então, assim, nome bonito, gostei do nome bonito. Inclusive, eu tenho um conhecido aí, né, da minha mãe, filho da amiga da minha mãe, que acaba que é meu amigo também, que chama Wolf. Então, assim, é um grande prazer ter um nome desse, né, vindo da Kylie Jenner. Então, vou mandar um abraço aí pro Wolf. Mas, então, assim, é bacana, né, gente? E fica nome também bacana. aí a informação, pra quem não sabe, né, o Wolf significa lobo em inglês. Ainda tem esse significado aí a mais. Não sei se ela escolheu pelo significado ou pela sonoridade do nome, ou às vezes ele tem um significado em outra língua que eu não sei. E tinha até um spoiler, porque a avó do neném comentou na foto, quando ele nasceu, comentou na foto um emoji de lobo. Então já tinha deixado aí a entender, Isso. né? E aí na semana passada, então, a caçula da clã Kardashian-Jenner anunciou que o seu menino nasceu no dia 2 de fevereiro. E aí na imagem, então, ela anunciou que seria um menino e agora revelou o nome. Bacana, nome bonito, né? Eu achei esse nome a cara de quando o brasileiro quer fazer um nome diferente. Eu achei, assim, a cara esse nome aí, meio diferentão. Mas é isso, né? Mais um bebê chegando ao mundo Mais com um nome... filho de Exatamente. Kylie Mais um Jenner, herdeiro. né? Que Mais a um gente já herdeiro. tinha... E é isso aí, Netinho. É Acabou isso. as fofoquinhas Acabou de a hoje. fofoca de hoje. Amanhã eu volto com mais notícias aí do mundo dos famosos. E agora tem muito Manhã Diversa por aí. Muito obrigado pela sua companhia de casa e amanhã a gente se vê. E amanhã, então, Netinho volta com mais notícias do mundo dos famosos pra gente. Mas é claro, Manhã Diversa tá só começando, né? Tá gostando do nosso programa dessa segunda-feira? Então continua com a gente, porque daqui a pouquinho tem o quadro Bora Rangar. Agora são 10 horas e 15 minutos e nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente tá de volta.
Estamos de volta e dessa vez com o quadro Bora Rangar. E hoje tem receita doce, ideal para quando bate aquela vontade de comer um docinho no meio da tarde. É o cookie de chocolate. Então bora chamar o Arthur Veloso para conversar com a gente. Bom dia, Arthur. Essa é mais uma daquelas receitas tradicionais norte-americanas que a gente costuma ver muito nos filmes e séries e que acabou caindo, é claro, no gosto dos brasileiros, né? Sim, Roberta, é isso mesmo, né? Os cookies, né? Aquele biscoito bem docinho com umas gotas de chocolate no meio. Sabe como é que foi inventado o cookie, Roberta? Como? Conta pra gente. O cookie, a história do cookie, ela se confunde com a história do biscoito, né? Porque nada mais é do que um biscoito, e essa palavra que nomeia ele, cookie, né? É uma palavra de origem holandesa, koekjes, né? Que eles falam no holandês, não sei como é a pronúncia, mas se escreve dessa forma, e para os holandeses é como se fosse um bolinho pequeno. Em português, biscoito, seria de assado 2 vezes. Ele foi desenvolvido para ser um pão que resistisse mais tempo, por isso ele é mais durinho, né? Ele resiste, tem muito mais validade, ele pode ser comido em longas viagens. E aí em 1930, a americana Ruth Graves Wakefield, lá em Massachusetts, ela tinha uma pousada que era famosa por servir bolos, pães, tudo produzido por ela mesma. Um dia ela resolveu impressionar os hóspedes da sua pousada colocando chocolate picadinho no meio da massa do biscoito, e foi um sucesso. Até hoje conquistou o mundo, né? Ótima é um sucesso inovação, mesmo. né? Inclusive, uma memória que me vem aí na cabeça é dos filmes quando tem, né, que coloca o cookie com o leite pro Papai Noel. Pro Papai Noel, que é um exatamente. hábito, um costume que eles têm lá, né? Inclusive de comer o cookie com leite. Então, assim, é uma coisa que a gente costuma ver muito nos filmes, assim, né? A gente vê lá, às vezes até vontade, você assiste e fica tipo, nossa, queria comer. E é assim, uma excelente sobremesa, mas também é muito bom em café da manhã, né? No lanche da tarde, acho que cai bem. Tanto no calor, como hoje eu vou ensinar aqui a fazer um café gelado para acompanhar ele, mas no inverno também com chocolatinho quente também é sucesso, né? Bom demais, Arthur. Olha, eu tô ansiosa para experimentar esse cookie, hein? Então bora rangar, ué. Bora rangar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha do Manhã Diversa. Tá começando mais um Bora Rangar. Eu sou o chefe Arthur Veloso e como você já viu hoje aí, né? A gente vai aprender a fazer cookies, aquele biscoito americano famoso que tem aí nas redes de fast food. Tem rede de fast food só de cookie hoje em dia, de tanto sucesso que isso aqui faz no Brasil. Você precisa aprender a fazer para não gastar dinheiro comprando esse da rua e de casa, que vai ficar muito mais gostoso e divertido, né? Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que a gente vai colocar os ingredientes dessa delícia aí para você. Para fazer os cookies tradicionais com gotas de chocolate, você vai precisar de 250 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de açúcar refinado, 160 gramas de açúcar mascavo, 350 gramas de farinha de trigo, 3 ml de essência de baunilha, 3 gramas de bicarbonato de sódio, 250 gramas de barra de chocolate picadinho, 2 ovos e uma pitada de sal. Gente, então a gente está aqui com a receita de cookie, a gente vai aprender a fazer os macetes básicos aqui para você ter um cookie que é crocante nas bordas e macio no meio, que eu acho que é o ponto ideal do cookie. Você vai ver por aí cookie que é completamente macio, desmancha, você vai ver o cookie que é só crocante. Eu acho que esse aqui feito em casa fica muito gostoso dessa forma aqui. E observa uma coisa, a gente vai usar chocolate picadinho, e porque é o jeito tradicional que a dona Ruth Graves fez lá em 1930, ela usou isso aqui, não existia aquelas gotas de chocolate. As histórias contam, inclusive, que a Nestlé inventou aquelas gotinhas de chocolate para cookie devido ao sucesso da receita do cookie. Olha só como é uma receita importante, é simples de fazer, mas que tem muita história, muita coisa bonita por trás. E, pô, é uma delícia. Quem nunca comeu, anota os ingredientes, faz em casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeira coisa, como a gente vai assar, forno ligado, 200 graus para ir aquecendo. A gente vai começar aqui, ó, batendo a manteiga e o açúcar, tá certo? A gente vai bater até formar um creme bem clarinho, quer ver? Ó, a manteiga precisa estar em temperatura ambiente, tá, gente? É muito importante isso. A manteiga gelada vai te atrapalhar aqui e ela derretida também vai te atrapalhar. Você precisa da temperatura ambiente, uma coisa ali aquela manteiga que dormiu fora da geladeira, tá? Ó, eu vou colocar aqui a manteiga, eu já coloquei, vou colocar o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Observe uma coisa diferente, ó, primeira vez aqui no Bora Rangar que eu tô usando
essa pá de bater aqui, que é chamada de raquete ou leque. Vocês sabem por que eu estou usando ela? Essa é a pá mais indicada para a gente fazer massas pesadas, ou seja, massa de biscoito, massa de torta, sempre vai usar a batedeira, a pá leque ou raquete, tem gente que chama de raquete também, tá? Então, ó, eu vou só, pegar uma colher aqui para raspar essa minha espátula aqui, e aí a gente vai bater aqui até formar um creme clarinho, tá certo? Então vamos lá? Você começa sempre batendo devagar, tá? Velocidade 1, até ver que os ingredientes se misturaram. E aí você pode subindo devagarzinho, sem acelerar demais. Eu não vou chegar nem na velocidade média da minha batedeira aqui. Ó, no meio do processo a gente para, vem cá, ó, e dá uma juntada na massa. Isso é importante aqui também. Então, no meio do caminho, faz isso que eu tô fazendo aqui agora, ó. Pega aqui, raspa o nosso leque. Vou ajeitar aqui a batedeira mais pro meio, que é minha diretora de corte, a Yandra. Essa artista aí, ó, nossa, dos cortes instantâneos. Tá me pedindo pra ajustar aqui, pra pegar melhor. A Yandra, melhorou aí? Vamos nessa então, pessoal de casa, sempre pelo bem do pessoal de casa, para poder conseguir acompanhar a receita mais pertinho, né, Yandra? Ó, eu vou aqui voltar, então eu já dei aquela ajustada, porque a massa ela cola na parede e a gente vai soltando, isso é importante fazer, tá? Ó, mais uma vez eu vou repetir esse processo que eu fiz aqui e aí vai ser o suficiente. Vai observando aqui os cristalzinhos do açúcar, eles já foram se dissolvendo aqui na manteiga. A gente precisa que forme mesmo esse creme mais uniformezinho aqui, tá? Então, ó, mais uma vez eu vou dar essa limpada aqui com a espátula, vou bater e agora já vai ser o suficiente. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou abaixar a minha batedeira para velocidade mínima e a gente vai quebrar 2 ovos aqui dentro. Sempre quebrando o ovo em separado, tá, gente? Um ovo, tá tudo ok com ele. Já posso botar ele aqui. A gente vai quebrar o outro ovo. E aí a gente pode adicionar já também a essência de baunilha. Eu vou dar uma rápida paradinha na minha batedeira aqui. Vou só limpar minha mão que sujou de ovo. Aí eu vou pegar mais uma vez. É bom sempre ter esse cuidado com essa receita, gente, porque como eu disse, né, é uma massa pesada, então ela vai grudando na parede e a gente quer que ela se homogeneize toda. Então a gente vem aqui, ó, e faz isso, a gente raspa as paredes pra gente garantir que tá tudo ficando misturadinho, tá? Então raspei a parede aqui, eu venho com a colher pra tirar o excesso da minha espátula e a gente vai bater só mais um pouquinho. Depois que o ovo entra, é mais um minutinho só, é coisa rápida, tá? Ó, prontinho. A parte molhada, a parte úmida da nossa massa já tá pronta. Vou mostrar pra vocês a textura aqui, ó. Ela vai ficar assim, lembra até um sorvete, tá vendo? Ela fica cremosa assim, bonita. Eu vou reservar aqui pro lado. E agora a gente vai misturar aqui os secos, né? Os ingredientes secos. Eu tô aqui, ó, com bicarbonato de sódio, uma pitadinha de sal e a farinha de trigo. A gente precisa misturar bem os secos antes de unir o seco no molhado, tá?
Então, ó, eu vou usar um batedor de arame aqui, sempre lembrando que você pode usar na sua casa uma espátula, se você não tiver o batedor de arame, pode ser com garfo também. O batedor de arame a gente consegue uma mistura mais bem feita e também mais rápida, tá? É um utensílio aqui que facilita a nossa vida aqui na cozinha. Eu sempre gosto de usar ele porque ele é um grande aliado. Então, se você não tem um batedor de arame e gosta de cozinhar, isso aqui é legal demais de ter em casa, gente. Não custa caro, tá? Vale a pena, você vai ver. Depois que você comprar, você vai falar assim, nossa, o Arthur tinha razão. Por que eu não tinha um desse até hoje aqui em casa? Vocês vão ver a diferença que faz. Vocês já viram que eu tô sempre usando ele por aqui. Ó, misturei bem aqui a farinha de trigo, o sal e o bicarbonato de sódio. Então a gente já tá com a parte seca da nossa receita misturadinha aqui nessa tigela. Na outra aqui na batedeira a gente tem a parte molhada. O chocolate, eu tô usando chocolate comum de barra, tá? Que eu piquei aqui. Você pode escolher o que você quiser na sua casa. E aí eu vou até te dar uma dica. Você pode optar por gotas de chocolate, que são aquelas próprias para cookie. Existem dois tipos de gota de chocolate, gente, se atentem a isso. Existe uma gota de chocolate, que é o chocolate para dar banho, que ele vem já cortado nos disquinhos para facilitar o derretimento. Não é essa, tá? Essa gota de chocolate de cookie é umas bolinhas de chocolate pequenininha, assim, mais durinha, e aí você encontra dela de chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, você vai escolher. Você também pode usar aqui, ó, nessa receita, macadâmia, você pode usar pistache, nozes, castanha. A sua criatividade é que vai mandar, né? Ao longo do tempo, o cookie ele tem aparecido de várias formas aí na história, né? E nos lugares onde a gente come. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu continuar, de eu dar prosseguimento aqui nessa receita, agora que já está tudo encaminhado, a gente vai para um breve intervalo, né? O Manhã Diversa está só começando, bora rangar também. Daqui a pouco a gente volta lá no Estúdio 1, depois a gente volta para cá para continuar essa receita, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. É rapidinho, tá? A gente já tá voltando. Horas e 32 minutos, Manhã Diversa de volta para você. Roberta, me responde uma pergunta. Quanto tempo dura, em média, a bateria do seu celular? Nossa, assim, é um mistério, porque meu celular tem uns 5 meses, ele sofreu aí uns incidentes, e aí a bateria tem dia que dura muito, tem dia que não dura nada, mas aí para evitar desgaste, eu sempre coloco ele, tá sempre carregando para evitar que acabe. Na verdade, está precisando de um celular novo, né, Roberta? Exatamente, eu acho que as dicas que nós vamos dar aqui não vão servir muito para você não, porque o problema é um pouco mais grave, mas de toda forma talvez ajude um pouco. E você sabia que tem algumas mudanças nas configurações do aparelho e também nos nossos hábitos que podem fazer com que a bateria dure por mais tempo? Nós separamos algumas dicas para o pessoal de casa. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Martins, sou especialista em tecnologia da informação e hoje a gente vai falar sobre baterias. Mas afinal, como que funciona uma bateria? Uma bateria ela é composta por ciclos de carregamento e à medida que a gente vai utilizando a bateria, ela vai se desgastando, sendo necessária a sua recarga. A cada recarga, ela tem um ciclo concluído, né? E o que pode ocasionar o descarregamento rápido de uma bateria, né? Hoje, a gente tem verdadeiros computadores em nossas mãos, né? Os nossos smartphones. E à medida que a gente vai colocando novos aplicativos, existem rotinas que rodam em background, né? Ou seja, rodam sem que a gente perceba, que consomem um pouco mais de energia, né? Então, por exemplo, a nossa localização, né, a utilização de GPS, uma vez que esse tipo de serviço esteja funcionando, né, constantemente, a gente tem um consumo elevado de bateria a esse respeito. Um outro tipo de serviço, por exemplo, é deixar tanto os dados móveis quanto o Wi-Fi conectados, né? Então a gente tem um consumo energético por parte da nossa antena wireless, né, presente do nosso celular, como também os próprios dados utilizando os nossos chips telefônicos.
Por fim, temos também a utilização de serviços que se conectam por meio de Bluetooth, né? Então, uma vez que não estejamos usando esses tipos de serviço, podemos muito bem desabilitar essas funções a fim de poupar a vida da bateria, né? Então perceba, não tem como a gente prolongar a vida útil de uma bateria. No entanto, existem atividades do nosso cotidiano que podem sim poupar o desgaste dessa bateria, né? Fazer com que ela dure por mais tempo, não dando uma sobrevida para ela, mas sim economizando a sua vida útil. Existe um termo que chama depreciação programada, ou seja, ao longo do tempo, com novas aplicações, atualizações, novas tecnologias sendo inovadas, sendo lançadas, é comum que os nossos smartphones eles deixem de ter a sua performance da mesma maneira que quando a gente comprou. Isso é algo esperado de todo o eletrodoméstico, todo equipamento eletrônico, né? Então, assim, um equipamento que foi adquirido há 5 anos atrás, ele não tem a mesma performance do que quando comprou, tendo em vista as atualizações e os upgrades que são feitos nos seus serviços e sistemas. Como que a gente percebe que a nossa bateria já está chegando ao fim? O tempo de vida útil mesmo da nossa bateria, né? O tempo que a gente já tem a utilização dessa bateria, a quantidade de vezes que a gente faz um ciclo completo de carga, né? Ou seja, quando a sua bateria ela chega inferior a 10% e você completa a carga dessa bateria até seus 100%, o rápido consumo, né, da sua bateria, ou seja, se você acaba de carregar daqui a 1 hora e meia, já está inferior a 30%, é um sinal interessante a ser observado. Bom, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas a respeito do funcionamento e preservação da bateria. E é com vocês, pessoal. Muito obrigado. Realmente, né, dicas muito simples para a gente fazer. Essa questão que ele comentou aí do Bluetooth direto, a gente deixa ligado sem necessidade, porque a gente conecta, né, caixa de som, muita coisa pelo Bluetooth, depois esquece de tirar e isso come a bateria mesmo. Então, assim, dicas que a gente tem que se atentar, que com certeza vai ajudar aí a preservar a bateria, né, Mari? Isso aí. E para as pessoas em casa, né, que precisam, né, de um celular com uma bateria com uma durabilidade maior, que tem necessidade, né, às vezes trabalham com o celular ou realmente, né, fazem um uso muito intenso ao longo do dia. Quando for comprar um celular, é importante olhar também a capacidade da bateria, porque às vezes a gente olha a câmera, olha o sistema operacional, até olha a estética do celular e esquece de olhar um pouco a bateria, né? E existe isso também, né? Os celulares têm baterias diferentes, dependendo do modelo, algumas que duram mais, outras que duram menos, né? Se você vai fazer um uso intenso, uma bateria que tem maior durabilidade vai te atender melhor. Então, ficar atento a isso também na hora de comprar o celular. Eu, por exemplo, comprei o celular novo, né? Eu comprei já faz algum tempo, tá me atendendo super bem, a bateria dele dura 2 dias aí, eu uso bastante. Então, ele não me deixou na mão nenhuma vez ainda, de eu estar na rua e acaba a bateria, ou, né, de estar precisando ligar para alguém, a bateria tá fraca, ou então alguma coisa assim. Ele sempre começa a descarregar quando eu já tô em casa, que eu chego lá no final do dia, depois de 2 dias, né? Fica 48 horas funcionando, né? Então, depois que ele vai começar a descarregar. Óbvio, né, que a vida útil da bateria vai aos poucos, né, se desgastando, então ele não vai ficar assim para sempre, mas por enquanto tá firme e forte, me atendendo super bem. Então é algo para ficar atento na hora de comprar um celular, E né? bateria tem que ser aí prioridade, porque hoje, às vezes você vai no restaurante, cardápio, QR Code, cartão de vacinação, tem o aplicativo do SUS para pagar, então de fazer Pix. Tudo é pelo celular, então bateria tem que estar aí sim na lista de prioridade. Então aí com umas dicas você ajuda, né, a manter uma bateria melhor no seu celular. Isso aí. E Mari, eu acho que o pessoal de casa já percebeu o quanto a gente gosta de apresentar uma manhã diversa, né? Porque é isso, quando a gente trabalha com o que a gente ama, fica nítido no nosso comportamento. É verdade, Roberta, dá pra ver claramente, né, quando a gente tá ali, qualquer trabalho, né, a gente aqui apresentando um programa, mas quando você vai, né, em uma loja, em um local de trabalho, que você vê que as pessoas estão felizes ali dentro, que elas se veem sendo valorizadas, quando alguém realmente está prestando um serviço, né, e ela gosta do trabalho dela, a gente vê que a pessoa realmente faz com mais boa vontade, com mais alegria e faz até mais bem feito. Então, eu acho que fazer o que a gente ama é muito importante, né? Exatamente. E se você que está acompanhando Manhã Diversa, tá assim, um pouco desanimado na sua carreira, acompanhe agora algumas dicas para você conseguir encontrar prazer no seu trabalho. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou analista de RH e hoje nós vamos falar sobre a importância de trabalhar com o que você ama.
Quando nós conseguimos, né, trabalhar com o que nós amamos, é muito mais fácil, né? Gera uma motivação, um prazer interior, assim como todas as atividades, né? Toda vez que nós fazemos algo que nós gostamos, automaticamente nos empenhamos mais e conseguimos entregar resultados melhores com isso. Eu não considero essa frase real. Como eu disse, trabalhar com o que você gosta, sem dúvida alguma, te gera mais prazer e motivação. Porém, até mesmo aquilo que nós gostamos de fazer, as atividades que nós gostamos de desempenhar, sempre apresentam diversos desafios, né, ao longo aí do dia a dia. Então, trabalhar com o que a gente ama traz mais prazer, mas a gente ainda assim vai ter que lidar com bastante intercorrências aí no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma, né, as atividades que nós gostamos, elas nos geram prazer e com isso nós conseguimos nos motivar e nos empenhar cada vez mais. Ao contrário de quando nós estamos fazendo algumas atividades que não são, né, assim, do nosso desejo. Automaticamente, né, a gente precisa desempenhar essas atividades, tá ali dentro da nossa rotina, mas não nos gera prazer e aí a gente acaba fazendo, né, de uma forma um pouco menos prazerosa, um pouco menos empenhada. Sem dúvida nenhuma, quando nós conseguimos, né, trabalhar com o que nós amamos, é muito mais fácil, né? Gera uma motivação, um prazer interior, assim como todas as atividades, né? Toda vez que nós fazemos algo que nós gostamos, automaticamente nos empenhamos mais e conseguimos entregar resultados melhores com isso. Muito obrigada por vocês terem assistido, espero que eu tenha podido ajudar vocês de alguma forma. E para mais informações, qualquer dúvida sobre o processo seletivo, me segue lá no Instagram, @eualinerodrigues. E depois do intervalo, Gabriel Luterbach chega com a resenha esportiva do fim de semana. Não sai daí que a gente volta já já. São 10h44 e já deu para ver aí que chegou a hora da gente falar sobre esporte. Então, Gabriel Luterbach já está aqui no estúdio para falar aí como que foi essa rodada, tanto do Mineiro quanto do Carioca, né, Gabriel? Exatamente. Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. Vamos falar da rodada número 6 do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Carioca. Vamos começar falando sobre o clássico, América Mineiro e Atlético Mineiro. O clássico aí dos mineiros, né, foi 2-0, a gente tem os lances aqui para a gente poder rodar. Foram gols do Arana e Savarino e foram gols bonitos, Roberto. O Arana surpreendeu entrando dentro da área, fez um gol bonito, assim como o Savarino. Os gols foram no segundo tempo e segue o Roberto, uma sina aí do Atlético Mineiro contra o América. Sabe quantos jogos que o Atlético Mineiro não perde para o América Mineiro? Quantos? 19 jogos. Que assim continue, Gabriel. Eu te faço uma pergunta. A gente pode falar que o América Mineiro é freguês do Atlético Mineiro? Pode não, deve falar. E assim, mas eu não fico muito feliz. É claro que eu fico feliz com essa vitória do Galo, mas é porque eu gosto do América também, simpatizo com a América. Mas é isso, assim, o Galo é um time muito superior. Tô gostando aí desses testes, dessas estratégias para ver como que os jogadores estão saindo. Eu faço parte de um grupo de atleticanas no WhatsApp e elas comentam os jogos, elas são mais atleticanas do que eu mesmo. E elas falaram que Zaratio brilhou, enfim, que foi muito bonito aí. E os gols também, né? Eu não sei se foi coincidência, mas acho que você veio meio atleticana hoje. Você viu só e não foi. Não foi coincidência. Foi coincidência, exatamente. Alguns destaques também. Foi o primeiro jogo que o Ademir, um dos destaques aí do Atlético Mineiro, que veio da América Mineiro, reencontrou então seu ex-clube. Ele jogou muito bem também. Tem um outro destaque que não é muito positivo. O Hulk, ele fazia gols a 9 jogos seguidos. São 12 nesses 9 jogos. Mas ele ainda não fez gol contra o Cruzeiro nem contra o América Mineiro. Então o Hulk se destaca, ainda não conseguiu ir muito bem nos clássicos mineiros, né, Roberto? Então fica um pouco aí, não é um questionamento, porque o Hulk não tem nem como questionar, né? Ele tá indo muito bem. Mas o Hulk contra os mineiros ainda não fez gol, isso é um fato. Ele tá esperando o clássico com o Cruzeiro para aí
tirar aí essa... Ou tá esperando uma final, vamos dizer assim também, né? Exatamente. Mas olha, o Galo ganhou, mas ele não é líder não, né? Não é o líder, segue o líder Cruzeiro. O Cruzeiro da gestão do Ronaldo é o líder do Campeonato Mineiro. A gente também separou gols da vitória, da goleada do Cruzeiro por 3-0 contra o Tombense. O Tombense é um time de empresários, então é um time que tem um aporte financeiro dos clubes pequenos legal, né? E o Cruzeiro surpreendeu ganhando de 3-0. Foram gols do Daniel Júnior logo no início do primeiro tempo, gol também do Giovani e gol do Thiago no fim do segundo tempo. A gente tá vendo os lances aí. Foi a noite dos meninos. O Daniel Júnior lá fez um gol bonito, né? Foi o primeiro gol dele como profissional e também foi uma noite, vamos dizer assim, brilhante do goleiro do Cruzeiro, o Denivis, que resolveu lá atrás. Então o Cruzeiro apostando, além dos jogadores mais experientes como o Maicon, o Sidney, apostando também na base e foi bem. O Cruzeiro tá surpreendendo, é o líder do campeonato, como você falou. Tem o time do Atlético Mineiro, que é um time potente, né, que é o favorito. Tem o América Mineiro, que também tá indo muito bem, luta, né? tá na pré-Libertadores, por exemplo, mas o Cruzeiro que é o líder do campeonato. Então, o Cruzeiro tá indo muito bem, né? E vamos ver, Ronaldo Vamos tá ver, aí Ronaldo gastando tá aí. dinheiro e tem que ter esse resultado mesmo, Exatamente. então cruzeirenses ficam felizes, é o líder por enquanto, assim, exatamente. né? Depois da sexta rodada, então vamos ver a classificação, como é que ficou esse embololô aí do Campeonato Mineiro. A gente falou o Cruzeiro líder, segue o líder Cruzeiro com 15 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 13 pontos, Atlético, Caldense e América Mineiro. Então com a derrota, o América Mineiro ele foi para quinto colocado. E hoje o América Mineiro não estaria na próxima fase do Campeonato Mineiro. Então seria Cruzeiro contra Caldense, Atlético Mineiro contra Atlético. Então aí o América Mineiro, lógico, ainda falta muita coisa para rodar, são 11 rodadas, o América Mineiro pode voltar para a zona de classificação, mas hoje esses 4 seriam os times que avançariam para a próxima fase. E aí, agora a gente muda de campeonato? Exatamente, vamos falar do Campeonato Carioca, porque ontem também teve jogo do Fluminense, teve jogo do Flamengo, teve clássico. Vamos começar falando sobre o Fluminense. A gente também separou o único gol do jogo, que foi o gol do Cano, saiu de um lançamento do lateral, que é um lance muito específico do Cuca, que a gente estava falando do Atlético Mineiro, o Cuca, famoso Cuca, de títulos pelo Galo, é um lance que ele treina bastante. Então, a partir de um lateral, saiu o gol do Cano. O Fluminense, com a vitória, Roberto, assumiu a primeira colocação. Já não perde tem um tempo, não né? Não perde tem um tempo. Também são 5 jogos sem perder. Então, o Fluminense, com vários jogadores reservas, ganhou mais uma. O único titular era o Cris Silva, o lateral esquerdo. E é bom, né? O Fluminense está testando vários jogadores. É muito bom rodar o elenco, né? Ontem, especificamente, só o Cris Silva, como eu falei, era o titular. Mais o Cano e o Ares botou uma pulga atrás da orelha do Abel Braga. Não vou te falar que é pulga atrás da orelha, não. Eu acho que é um elefante atrás da orelha do Abel Braga. O que aconteceu? Porque eles foram muito bem. O Cano, a torcida tá pedindo o Cano no lugar do Fred, apesar do Fred ser um ídolo da torcida do Fluminense. O Cano tá indo muito bem, então a torcida tá pedindo muito o Cano como titular. E o Ares, que surpreendentemente começou a temporada muito bem, já fez 2 gols, ontem teve chance de fazer mais um gol. Então a torcida tá pedindo o Ares aí no time ideal, né, os 11 titulares. Então eu falei na brincadeira, não é uma pulga, é uma orelha, porque tá pedindo passagem e ontem o Abel Braga na coletiva inclusive reconheceu que eles estão pedindo passagem. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo goleou 5-0 no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é o último colocado, mas não desmerece a vitória do Flamengo. Foram gols do Gustavo Henrique, Arrascaeta de falta. Olha que gol bonito, Roberto. Lindíssimo. Muito bonito o gol do Arrascaeta, que a gente não é muito comum ver mais gol de falta, né? Então quando tem um gol de falta a gente tem que ressaltar aí. Também teve o gol de pênalti do Gabigol, gol do Pedro na sequência e do Diego. Foi um jogo que o Flamengo convenceu, foi soberano do início ao fim. E deu pra ver que teve a zaga do time aí, deu umas manotas, né? Deixou aí livre um monte de gente e Flamengo não pode brincar, não. Mas a verdade é que quando o Flamengo tá inspirado é difícil segurar, né? São muitos jogadores capacitados na frente. A gente falou do Pedro, que estava no banco de reserva, falamos do Gabigol, falamos do Arrascaeta. Então, quando o time está inspirado, é difícil segurar. E ontem estava numa noite iluminada, então 5-0 foi a primeira vitória assim, do Flamengo que convenceu na temporada, que foi soberano do início ao fim. E também um jogo que marcou a estreia do Fabrício Bruno, o zagueiro que chegou há pouco tempo no Flamengo. E uma boa estreia ou não? Uma boa estreia, foi uma boa estreia.
Assim, não foi muito exigido atrás, tanto que o placar foi 5-0. Mas quem roubou o destaque mesmo foi o Arrascaeta, né? A gente viu o gol de falta, a gente viu também 3 participações dele nos gols do Flamengo. Então o Arrascaeta roubou a cena da estreia do Fabrício Bruno. Tem um zagueiro aí que vai lutar pela vaga de titular, o Paulo Souza, ele gosta de jogar com 3 zagueiros, então o Flamengo precisa de zagueiros no elenco, porque o Rodrigo Caio está sempre machucado, assim como o Davi Luiz também não está conseguindo ter uma sequência. Então a torcida do Flamengo está esperando bastante aí do Fabrício Bruno. Vamos ver como é que vai ser essa temporada do Flamengo, que promete, tem Libertadores, a Supercopa é semana que vem. Então é o último teste, vamos dizer assim, do Flamengo, último teste do Atlético Mineiro. Vão chegar então os dois com moral para poder disputar, né? 5-0, 2-0. Tem rodada no meio de semana do Carioca, mas deve jogar com o time reserva, né? O Atlético Mineiro já não tem jogo, então o próximo jogo é a final da Supercopa. Vamos ver como é que vai ser, né? Vitória é sempre importante, independente de qual posição tá o rival. E assim, que bom que conseguiu aproveitar aí, fez 5-0, porque querendo ou não, isso motiva, né? Exatamente. Motiva a torcida, motiva o time. E importantíssimo, inclusive, pelo que você falou, Supercopa tá aí, chegar lá, né, com confiança, moral. Exatamente. Até porque a gente pode falar, é campeonato carioca, mas se não ganha, dá uma polêmica danada. Dá uma pressão no treinador, dá uma pressão nos jogadores, então tem que ganhar, né? E o Flamengo fez isso. Ontem também teve clássico, Roberta. Vasco e Botafogo. Também tem uma sina aí do Vasco, não consegui ganhar muito do Botafogo. E ontem o Botafogo, mais uma vez, ganhou de 1-0. A gente tem um gol aí do Erisson, o atacante. Ele chamado também de El Toro pelos botafoguenses. Foi um gol meio polêmico, estava impedido, não estava. O VAR traçou a linha, foi bem no limite. Mas o gol foi confirmado, apesar do bandeirinha no primeiro momento, como a gente viu ali, ter levantado. Mas 1-0 para o Botafogo. O Botafogo também começou jogando muito bem no primeiro tempo. O segundo tempo o Vasco voltou com tudo. O Vasco, com as mexidas do Zé Ricardo, voltou muito bem. Mas o Gatito, que está voltando, a gente falou já anteriormente, que ele ficou muito tempo sem jogar, fez um belo jogo. E o Flamengo, então, o Botafogo, então, saiu com a vitória. Vamos ver a classificação depois desse embololô todo aí que a gente falou do Campeonato Carioca, como que ficou. Fluminense em primeiro com 15 pontos, na sequência o Flamengo com 13, Botafogo com 13, Vasco da Gama com 13. Então é a primeira vez aí, ó, tá vendo? Flamengo, Botafogo e Vasco com a mesma numeração, pra você ver como é que tá o Campeonato Carioca embolado. O Fluminense com 2 pontos a mais, o Vasco na rodada passada era o primeiro, de primeiro caiu para quarto. Então tá bem disputado, né? Bem acirrado. E o Campeonato Carioca promete com esses 4, né? Tem muito tempo que a gente não vê os 4 nessas primeiras posições. E uma semifinal num equilíbrio também, né? Exatamente. E é importantíssimo, porque o Flamengo estava sempre em destaque. Realmente os times cariocas, né? O Vasco, Botafogo, Série B, então isso vai perdendo assim o poder. Exatamente. E é importantíssimo ter essa competição, então gosto de ver e do jeito que tá. E eu gosto de jogo grande, eu gosto de Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. É muito melhor quando tem as semifinais com os 4 grandes, né, Roberto? Exatamente. Então, ainda privilegia o Campeonato Carioca, os torcedores, a transmissão e tudo mais. E saindo então do futebol pro vôlei, o JF aqui da cidade venceu, mas foi no sufoco, né? Foi no sufoco, foi o maior jogo da história do JF Vôlei. Foi 3-2. A gente achou que não ia acabar o jogo. Foram 3 horas e meia aproximadamente. Foi um jogo muito disputado, ponto a ponto. O JF Vôlei começou perdendo no primeiro set, empatou, depois o time de Araçatuba levou para o tie-break, para o desempate, mas ficou mesmo com os donos da casa. O JF Vôlei venceu por 3-2. Foi um jogo muito disputado mesmo, muita rivalidade também dentro de quadra. Os treinadores ali um com o outro, os jogadores na rede. Então foi um jogo, além de quente dentro da quadra, também teve essa emoção a mais. Os jogadores estavam à flor da pele, um desgaste muito grande também, porque imagina 3 horas e meia de vôlei com tie-break. Então, o importante é que venceu, né? Porque exatamente. O JF Vôlei tinha vindo de uma derrota que... 2 derrotas. Exatamente. A gente ficou meio assim, sem saber o que isso ia... E eu acho que foi na raça, foi na luta, mas essa vitória vai reverberar aí, porque foi isso. Teve garra e conseguiu colher o resultado, exatamente. Né? Pelos lances que tá rodando aqui na tela, a gente consegue ver que nenhum ponto foi de graça. Foi muito disputado mesmo. Só teve um set que o vôlei futuro venceu com mais facilidade. Mas no fim das contas o JF Vôlei levou 2 pontos, ficou com 2 pontos, e o Vôlei Futuro ficou com 1 ponto para casa. Então
Fica aí o destaque. Um respiro também para o JF Vôlei. E, Gabriel, eu queria saber, porque isso, na verdade, eu nem sei. Tá podendo gente ir lá assistir ou ainda não? Ainda não tá podendo. Se então um dia ficar liberado isso, a gente fala pro pessoal de casa, porque é muito importante também ter a torcida. Exatamente. Não tá podendo torcida, o que tá podendo são os familiares da comissão técnica, dos jogadores. Então, os jogadores das divisões de base também vão lá acompanhar, mas ainda não está liberado. Mas a torcida ali, a torcida feita pelos funcionários, fizeram bastante barulho. E aí tá a vitória, depois a comemoração, a reclamação também do técnico, que é uma figura esse técnico, inclusive, Roberto. Ele jogava no chão para poder pegar a bola, mas ele tá no banco de reserva. Então foi uma figuraça, um técnico com currículo extenso, de bastante idade, 54 anos. Então foi um jogo com vários personagens bacanas que a gente acompanhou aqui na tela da TV Diversa. Bom demais, Gabriel. Então, quarta-feira você volta com mais notícias do mundo dos esportes pra gente. Então, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você e até quarta-feira. E você continue ligadinho, porque depois do intervalo nós vamos voltar lá para a cozinha para conferir os cookies que o chefe Arthur Veloso está ensinando hoje. Agora são 10 horas e 57 minutos e ainda tem muito Manhã Diversa para você. Vinheta rolou, tá na hora de voltar lá para a cozinha do Manhã Diversa para a gente conferir como tá ficando os cookies americanos que começaram a ser feitos lá no primeiro bloco do Bora Rangar. É isso aí, Roberta. E eu queria dizer também, aproveitar para falar uma coisa aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas na época da faculdade eu fazia cookies para vender na faculdade. Então, assim, além de ter, né, um carinho pela receita, porque é uma delícia, né? Quem não comeu tem que fazer em casa, experimentar. Tem esse valor afetivo também, porque foi uma coisinha ali que na época da faculdade me ajudou a ter um dinheirinho a mais ali, né? Então, assim, fica até a dica pro pessoal de casa, às vezes aprender a fazer a receita e, né, fazer pra vender e tal, pra poder, né, dar uma graninha extra. Legal, Mari. Isso aqui foi aqui na UFJF, no IAD, ou foi lá no Canadá? Foi na UFJF no IAD, né? UFJF no IAD, então. Bacana, muito boa. Mas, Arthur, eu tô sabendo que rolou uma pesquisa na redação, né, sobre quais receitas você deveria fazer aqui no programa, né? Inclusive, foi uma sugestão, né? O cookie foi de sugestão da nossa diretora Michele, não foi minha, apesar de eu ter esse carinho pela receita. Mas aí eu quero saber, o pessoal de casa também pode mandar sugestão de receita, né? Pode, claro, Mariana. Quem tá assistindo, gosta de assistir o Manhã Diversa e gosta aqui do Bora Rangar, pode mandar pra gente um WhatsApp, que é esse que tá aparecendo na tela, fazer a sugestão da receita, tirar alguma dúvida, né, também. Ou então até mesmo mandar uma receita e falar assim, Arthur, faz essa receita aqui que você vai gostar. Quem sabe eu não mostro ela pra todo mundo aqui. Se quiser também, pode mandar lá no meu Instagram, que é @chefarturveloso, conversa direto comigo também e me manda sugestão de receita que a gente traz aqui pro programa, Mari. Bom, mas Arthur, então aí fica, né, a dica pro pessoal, tanto de aprender a receita do cookie para talvez fazer para vender e ganhar uma graninha extra, e também a dica para enviar sugestões de receita pro programa, inclusive se quiser aprender algo com a intenção de vender e ganhar uma graninha extra, né? Então aí no Bora Rangar é atendendo a vontade de comer e a vontade de ganhar um dinheirinho. Então bora rangar, Arthur. Bora rangar então, Mari. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa cozinha do Manhã Diversa. Esse aqui é o Bora Rangar. Eu sou o chefe Arthur Veloso e hoje você está aprendendo a fazer comigo aqui a receita de cookie, os cookies tradicionais com gotas de chocolate. A gente começou lá no segundo bloco do Manhã Diversa, no primeiro bloco aqui do Bora Rangar, demos início a essa receita. Se você perdeu, não tem problema. Além de poder assistir amanhã o que sai no YouTube, eu vou revisar com você aqui agora. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que a gente vai colocar para vocês aí os ingredientes dessa delícia. Para fazer esses cookies tradicionais com gotas de chocolate, você vai precisar de 250 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de açúcar refinado e 160 gramas de açúcar mascavo, 350 gramas de farinha de trigo, 3 ml de essência de baunilha, 3 gramas de bicarbonato de sódio, 250 gramas de barra de chocolate picadinho, 2 ovos, uma pitadinha de sal.
Lá no primeiro bloco a gente começou na batedeira, usando aquele batedor no formato de leque ou raquete, que é o batedor indicado para a gente fazer biscoito, tá? A gente começou batendo os açúcares e a manteiga. Depois de tudo bem homogeneizado, a gente colocou os 2 ovos ali e a essência de baunilha. Bateu mais um pouquinho só para misturar. E aí a gente tem a parte molhada da massa, que é essa daqui, ó. Já ficou assim, né? Beleza, reservei ela aqui. A gente foi para a parte seca. Isso, gente, ó. O forno já está pré-aquecendo a 200 graus, muito importante, tá? Já liga o seu forno, já deixa ele aquecendo enquanto a gente vai preparando, que é o tempo suficiente ali do preparo até a gente entrar com os biscoitinhos para assar. A gente misturou a parte seca, farinha de trigo, sal, bicarbonato de sódio, misturamos aqui e aí a gente já tem aqui a misturinha. E o chocolate que já tá picadinho aqui, pode ser o chocolate da sua preferência, não tem mistério, é só cortar ele em quadradinhos aqui. Ou então, se você preferir, já compra as gotinhas de cookie, as gotas de chocolate para cookie que você já encontra no mercado também para facilitar o seu trabalho. Viu como é fácil? Não tem mistério? Agora a gente só vai misturar essas 3 partes da receita aqui e levar para assar. Como eu já disse, o meu forno já está pré-aquecido, tá? Então eu vou tirar aqui essa parte do creme aqui para dentro aqui já da farinha. Raspando bem, né, gente? Usando aqui, ó, a espátula pão duro. Por que ela tem esse nome, né? Porque realmente, ó, ela é pão dura mesmo, gente, ó. Ela não deixa sobrar nada aqui. Ela é feita especialmente pra gente não ter desperdício. É por isso que toda cozinha profissional, você vai ver uma espátula dessa sendo utilizada, né? Que é para evitar o desperdício. Esse é o segredo aí, até para quem tá querendo fazer para vender, igual a Mari falou. Isso aqui, ó, vai te... você vai ver diferença no resultado final, nos seus lucros, porque você vai evitar o tão temido desperdício quando você tem um utensílio desse aqui, um utensílio adequado, né, para você poder fazer as suas receitas. Aqui eu vou colocar, ó, os quadradinhos de chocolate, que eu já cortei antes, e aqui é só misturar com a ajuda da espátula, até que todos os ingredientes, você observar aqui, ó, que eles estão todos já homogeneizados aqui, né? Ou seja, que já misturou a farinha todinha nessa massa, né? Então a gente vai misturar aqui, ó, até não ver mais a farinha aparecendo branquinha aqui. É coisa rápida, nem vai levar nem 2 minutinhos, a gente já vai estar levando esse biscoito para assar. Como eu já disse, o forno já está pré-aquecido, né? Quando a gente colocar lá para dentro para assar, aí tem uma coisa, né? Eu estou indicando 200 graus. O tempo médio que vai levar para assar é mais ou menos 10 minutinhos, gente. Mas eu preciso que vocês fiquem atentos. Cada forno vai ser de um jeito e aí você tem que se ligar nas dicas que eu vou te dar para você saber a hora de tirar. Uma coisa legal é que essa receita, ela sai do forno ainda molinha. Você vai achar até que ele não está pronto. Falar assim, Arthur, meu cookie não deu certo. Ele começou a queimar e ainda não estava firme. Eu vou te falar. Essa receita, ela acaba de chegar ao ponto enquanto esfria. Esse é o macete do cookie. Você vai tirar do forno parecendo que não está pronto. Isso é muito legal, porque aí depois que ele esfriar, é que ele vai chegar no pontinho e aí ele vai ficar daquele jeito que eu falei, né? Cremosinho e crocante ao mesmo tempo. Isso é muito legal. O que eu vou usar aqui, ó, é um boleador de sorvete. Você pode fazer com uma colher bem cheia também uma colher de sopa bem cheia, tá? Mas o boleador de sorvete, ele vai me dar aqui um padrão, né? Uma quantidade correta, ó. Eu vou só colocar aqui, eu vou pegar uma colher para me ajudar. E aí você só vai colocar aqui uma bola e vai tomar cuidado para separar muito bem uma da outra, gente. Isso é muito importante, tá? Então eu vou deixar um espaço aqui, ó. Não adianta eu querer encher o meu tabuleiro aqui com várias bolinhas dessa de cookie. O que vai acontecer? Eles vão grudar um no outro e não vai ficar bonito. Então aqui, ó, mais que 3 para esse tamanhozão que eu tô fazendo aqui, ele vai abrir bem. Mais que essa quantidade aqui, eu não te indico a colocar num tabuleiro pequeno como esse. Se for um tabuleiro maior, você consegue colocar mais. Sempre observando de deixar um espaço bom entre um e outro aqui, ó. Porque ele vai abrir no forno enquanto assa, vai crescer. Então, ó, eu vou levar esse aqui para assar. Aí eu vou te mostrar como é que ele sai do forno aqui, ó. Essa receita aqui tá mais quentinha ainda, ó. Já começou a esfriar porque o ar-condicionado tá ligado. Mas o que você vai observar?
a aparência dele. Isso aqui é o importante, ó. Ele vai ter que sair assim, ó. Observa que ele começou a dourar aqui na bordinha. Tá vendo? Ele começou a dar essa douradinha, você tira do forno. Você vai bater, esse aqui já endureceu, mas você vai encostar o dedo aqui, ele vai até sujar o seu dedo. Você vai falar, nossa, tá cru, não deu certo. Não assusta, é desse jeito mesmo que ele vai sair do forno. Enquanto esfria, aí ele vai ficar desse jeito aqui. Olha só, tem uma fornada aqui que eu já tirei agora. Eu deixei passar um pouquinho mais para quem gosta mais bem assadinho, ó. Ele já saiu um pouquinho mais dourado do forno, o outro menos douradinho. Quanto menos dourado você tirar, mais cremosinho ele vai ficar aqui no meio, tá? E aí você pode depois guardar eles num pote de vidro tampado, não precisa ficar na geladeira. Fora da geladeira ele dura mais ou menos uma semana ali, porque o que acontece? É um biscoito bem calórico, muito doce, então você não aguenta comer muito desse biscoito. É sempre um biscoitinho, um cafezinho, e aí você vai guardando ele ali. Essa receita ela rende bastante biscoito. Deixa num pote de vidro ali do lado, uma semana fora da geladeira. Se você for guardar na geladeira, aí o tempo indeterminado, porque como tem muita gordura e muito açúcar, dificilmente isso aqui vai mofar ou vai dar bolor. Então eu acredito que um mês na geladeira ele dure bastante. Então isso é até uma dica legal para quem está fazendo para vender. É muito importante, né, que as receitas que a gente faz para vender, elas tenham uma validade, né? Porque a gente não pode ter perdas, é aquilo que eu estava falando do desperdício. Uma receita que tem uma validade muito curta, às vezes vai te dar um prejuízo, você não vai conseguir vender ela a tempo, tá certo? Ó, o meu cookie tá assando ali, a gente vai deixar ele chegar no ponto. Enquanto isso, eu vou fazer mais aqui para a gente poder ter uma fartura legal no final. Mas ainda não acabou o Bora Rangar. Eu vou fazer um café gelado para acompanhar esses cookies aqui, para refrescar do calor também. O café gelado que é uma coisa bem tradicional dos Estados Unidos também, então acompanha muito bem os cookies. Eu vou voltar lá no Estúdio 1, então, com Mariana Zacaron, Roberta Hello. E meninas, vai daí, daqui a pouco a gente termina o Bora Rangar, ainda não acabou. Pode deixar, Bom Arthur. demais, E Arthur. o cafezinho gelado combinou, porque hoje o sol tá resolvendo sair aí aos poucos, então continue insistindo com as suas receitas, porque solzinho veio. Falei com você, Roberto, que o sol ia vir, deu até para pegar uma piscininha ontem. Falando nisso, Roberta, eu queria falar, no bloco anterior, né, a gente estava aí com o Gabriel Luterbach, trazendo o boletim esportivo. O Gabriel que trouxe duas notícias muito boas, né? Primeiro, a vitória do JF Vôlei, que eu pude acompanhar com a transmissão aí na narração do Vinícius Serra, toda a equipe da TV Diversa. Fiquei muito feliz com a vitória do JF Vôlei, que a gente acaba torcendo aqui por aqui. E o meu Botafogo, né, que ganhou do Vasco. Clássico. Sempre bom ganhar um clássico, bom, né? Tá feliz. Claro, tem que estar feliz, né? E meu aniversário foi sexta-feira, então o final de semana foi coroado assim, ó, com chave de ouro. Bom demais. Arthur, olha só, eu queria até, inclusive, fazer um comentário aqui, porque eu sou adepta do café gelado. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro devia adotar. Porque o brasileiro adora um cafezinho, não abre mão de um cafezinho, inclusive no calor. E aí fica tipo assim, nossa, tá um calor danado tomando cafezinho, não consegue abrir mão. Gente, café gelado é tudo de bom e tem várias formas de preparar, né? O Arthur vai ensinar uma hoje aqui pra gente, mas existem outras opções, né? Pois é, existem várias formas de fazer o café gelado, ô Maria, é o que você falou. É uma bebida energética e refrescante ao mesmo tempo, né? Então, diferente daquele café quentinho, que é até legal mesmo no calor, às vezes, pra acordar, uma xícara de café quente ajuda a dar aquela acendida, né? Mas uma bebida gelada, às vezes, no longo do dia, naquele sol tomar no quente, meio da tarde, assim, né? Que tá mais calor não ainda. É? Então acho. fica a dica pro pessoal de casa ficar ligadinho aqui no Manhã Diversa, que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer café gelado e eu já tô com vontade de tomar também, porque eu falei, né? Adoro café gelado, adoro cookie, então hoje o cardápio tá impecável. Ó, ainda tem uma outra surpresa que o Thiago, nosso estagiário, né? Ele preparou ele pegou uma leva aqui desses cookies, que a gente fez bastante cookie aqui, como eu disse, a receita rende bem, né? E aí ele deu uma inovada, eu vou mostrar pra vocês o que o Thiago fez aqui, que é uma dica também pro pessoal de casa. Olha só, então o próximo bloco do Bora Rangar tá imperdível. E claro, Manhã Diversa ainda tem muita coisa pela frente, né? Então Arthur vai ficar lá na cozinha e ainda volta para terminar as receitas de hoje, que tem várias, né? Já vimos aí cookie, café gelado, ainda tem uma surpresa que a gente vai ver. E no próximo bloco nós vamos falar sobre estratégias radicais de emagrecimento. Quais são os riscos e os benefícios? Isso aí, aproveite o intervalo para enviar sua pergunta pra gente. Nosso WhatsApp é 32999397416. Eu e a Roberta estamos aqui esperando a sua mensagem.
morte de uma enfermeira em São Paulo no início desse mês reacendeu o debate sobre o uso de estratégias radicais para perder peso. Ela tomou um composto de 50 ervas. Vamos conferir. A enfermeira Edmar Abreu, de 42 anos, morreu depois que o corpo dela rejeitou um transplante de fígado. Ela teve uma hepatite fulminante por ingestão exagerada de cápsulas emagrecedoras, conhecidas como chá 50 ervas. O composto é proibido pela Anvisa por conter ervas como chá verde, carqueja e mata verde. Elas possuem substâncias químicas chamadas hepatotoxinas, que atacam diretamente o fígado. O produto, assim como outras dezenas de variações, pode ser facilmente encontrado na internet em sites de vendas online. E é sobre o uso sem orientação profissional desse tipo de estratégia de emagrecimento que a gente conversa a partir de agora com a nutricionista Lívia Botelho. Então seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa, Lívia. Gente, muito obrigada, né? Estou feliz de estar aqui falando desse assunto que realmente é muito importante, né? Para que todos tenham a informação adequada para evitar esse tipo de acontecimento, né? E existem, para a gente começar, existem milhares de planos milagrosos aí que prometem um emagrecimento rápido, por meio de restrição, shakes, suplementos. Opção é o que não falta, né? Existe uma fórmula do sucesso para emagrecimento rápido? Olha, gente, infelizmente eu gostaria de informar que não existe, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo busca, todo mundo gostaria, eu também, todo mundo. E, de fato, é um processo muito complexo, realmente, que envolve diversos fatores que precisam ser considerados. Precisa de ter orientação realmente profissional, porque não é simplesmente uma fórmula mágica que a pessoa vai tomar um chá, uma cápsula, um shake e vai funcionar, né? É uma coisa mais complexa, precisa de ter uma estratégia individualizada. Hoje em dia também se fala muito até do manejo do estresse, da ansiedade, até a qualidade do sono influencia no emagrecimento. Então, é uma questão realmente muito ampla, né? Para ser resolvido com uma coisinha muito simples, né? E para as pessoas que adotam as dietas super restritivas, né? É muito comum depois que elas voltam a comer, elas perdem peso fazendo essa dieta, mas quando voltam a comer normalmente, o peso volta para o peso anterior rapidamente, né? Então, afinal, essas dietas restritivas valem a pena? A dieta muito restritiva, ela tem um grande problema que é uma restrição calórica muito acentuada, além do fato da pessoa se privar de alimentos que ela realmente gosta muito, né? Então, aí tem dois problemas, porque essa restrição muito severa, associada a esse fato dela deixar de comer alimentos que ela gosta muito, no momento, ela não vai conseguir sustentar, né? Então, no momento que ela não estiver aguentando mais, ela volta com tudo, que esse que é o problema. Então, a pessoa ficou ali, às vezes, 1 mês, 2 meses, sem colocar um chocolate na boca, sendo que ela ama chocolate. Aí, na hora que volta assim, uma barra, uma caixa. Então, isso já é comprovado, né? Assim, era melhor ela ter feito um processo de emagrecimento comendo um pedacinho de chocolate de vez em quando reduzido, do que ela ficar assim se restringindo tanto. Então esse que é o grande problema, né? Fora que às vezes acaba até prejudicando a própria saúde, dependendo da restrição que for feita, né? E falando um pouco dessa restrição, às vezes a pessoa ela corta esse alimento que ela gosta muito, seja um chocolate, alimentos que a gente acha que não é muito saudável, um chocolate, um hambúrguer, um lanche, né? E isso pode afetar, inclusive, emocionalmente essa pessoa, né? Então, qual que é a importância de, sim, poder comer o alimento que te traz, né, alguma alegria, tudo no equilíbrio, né? Com certeza, a gente até chama de alimentos afetivos, né? E eles precisam ser incluídos na nossa vida, porque isso também é saúde. A gente está bem, está feliz, né? Isso também é considerado saúde. Então, eles devem ser incluídos com moderação. A gente tem que entender a diferença entre rotina e exceção, né, alimentar. Então, se a pessoa tiver uma rotina ali, 90% da alimentação saudável, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Faz até bem ela incluir aqueles alimentos que são um conforto, um acolhimento também para ela. A gente sempre fala, é importante essa questão de tomar o cuidado com o equilíbrio, porque às vezes a gente tem muito essa coisa do eu mereço, né? E se deixar vai todo dia. Não, eu vou incluir aqui, porque todo dia às vezes a gente tem um estresse, uma ansiedade, uma coisa assim.
Então é importante a pessoa ter outras coisas que também acolhem, tipo ouvir uma música, sair, dar uma volta no quarteirão. A gente sempre fala muito isso, porque para não colocar a carga toda num alimento, num chocolate. Mas aí o contexto, o conjunto, né, disso tudo com o equilíbrio, não tem problema nenhum. A gente vê que o chocolate ele é o exemplo mais usado, porque realmente eu acho que ele é um mecanismo aí de muitas pessoas de gratificação. Eu sou uma que eu tenho dessa, assim, tipo assim, ai, nossa, hoje o dia foi muito ruim, eu mereço me recompensar. Com o que eu vou me recompensar? Ah, com chocolatinho. Então eu acho que o chocolate é um bom exemplo aí, justamente porque é recorrente. Até quando a gente, às vezes, na TPM, né, a gente vai pro chocolate. Então não tem nem como não mencionar o chocolate, né? Com certeza. O chocolate é o campeão, assim, né? E o bom é que o dele ainda dá pra gente ajudar até com chocolate com maior teor de cacau, né, 70%. Depois que a pessoa adapta o paladar, é uma estratégia ótima, porque inclusive é uma boa alternativa, né, porque o cacau é muito bom para a saúde. Então, aí é a melhor solução para o chocolate. É isso aí. E olha só, ao contrário do que pregam essas receitas de internet, né, que prometem resultados milagrosos, para emagrecer com saúde é preciso levar em conta, de fato, né, que cada indivíduo é único, tem suas particularidades e o seu organismo vai reagir de formas diferentes a cada dieta, né? Então, qual que é a importância de se fazer uma dieta personalizada com um profissional e que atenda aquela pessoa? Bom, acontece o seguinte, que cada pessoa realmente tem uma resposta, né, a um determinado alimento ou nutriente. Hoje em dia tem até a área da nutrigenética, né, que mostra as características, né, do genoma de cada indivíduo que é diferente. Então, até isso acontece. Realmente a gente responde diferente aos alimentos. Além disso, cada um tem uma situação. Às vezes tem uma patologia, uma doença, né, um diabetes, uma hipertensão. Às vezes a pessoa tem uma doença autoimune ou ela quer ali só o emagrecimento, uma coisa mais pontual. Então, cada caso é um caso. E hoje em dia a nutrição, a gente tem trabalhado muito e estudado muito até o que é o mal, né, do século, essa parte da ansiedade, do estresse, que vem acontecendo muito, pessoas que dormem muito mal e hoje em dia já está comprovado que no dia seguinte acaba tendo mais episódio de compulsão porque dormiu mal. Então tudo isso é trabalhado, né, e às vezes uma pessoa tem dificuldade para dormir, a outra não tem, a conduta vai ser diferente. Né? Às vezes uma pessoa tem uma alteração na glicose, no açúcar, e a outra não tem, então vai ser diferente. Por isso é muito importante realmente a pessoa ter um atendimento individualizado, até para ela conseguir seguir, para ficar uma coisa mais do dia a dia dela. Né? A gente passa o plano com o horário que ela está acostumada a se alimentar, dentro do horário, de acordo com a rotina dela. Então tudo isso favorece, né, facilita dela manter realmente o plano, que é o que a gente quer, né? E Lívia, enquanto a gente conversa aqui, o pessoal de casa fica aí também convite para mandar pergunta. E a gente recebeu a pergunta de um telespectador, que é o João, lá do Jockey Club, bairro daqui de Juiz de Fora, que ele perguntou: remédios que bloqueiam a retenção de gordura, como Orlistat, funcionam? Precisa de orientação médica? O que acontece? Esses medicamentos, cada um tem um mecanismo de ação diferente, né? O Orlistat, vamos dizer o seguinte, ele impede, né, que a gordura seja absorvida. Então, o que vai acontecer com ela? Se ela não vai ser absorvida, ela vai ser excretada. E ela é excretada pelas fezes, tanto é que sai fezes muito gordurosas. Uma reação desse medicamento é até o escape fecal, a pessoa às vezes não consegue segurar para ir no banheiro, que é uma coisa muito constrangedora. E é uma reação adversa que muitas pessoas não sabem. Então, eles usam esse medicamento e acaba, às vezes, passando um aperto, né? Então, tem essa parte que é muito ruim. E o fato, a gordura não é absorvida, de fato, vai gerar um emagrecimento rápido, né? Ali, temporário. Agora, a pessoa vai tomar esse remédio o resto da vida dela? Né, ela vai prejudicar a absorção toda dela da gordura, sendo que a gente também tem gordura boa. Por exemplo, a gordura do peixe, né, o que é tão falado do ômega 3. Nada disso é absorvido. Toda gordura é eliminada pelas fezes mesmo. Então, ela não é absorvida. Com isso, atrapalha a absorção também das vitaminas que a gente chama que é lipossolúvel, né? Não absorve também. Então, o prejuízo que causa esse medicamento não compensa, né? Então, de fato, precisa ter, gente, a gente tem que ter a visão de querer um emagrecimento a longo prazo. A gente não quer uma coisa para agora,
né? A gente quer para o resto da nossa vida. Então, vale a pena a gente mudar hábitos, a gente se sente melhor também, né? E faz bem para a saúde como um todo, né? E existem vários tipos de dietas, né? Por exemplo, tem a low carb, Dukan, tem a líquida. Essas dietas, elas são indicadas em algum momento? Existe, né, alguma situação em que elas são especificamente indicadas para uma pessoa ou para algum objetivo? De fato, assim, existem algumas situações que algumas dessas dietas são recomendadas, né? Por exemplo, até a gente tem um exemplo clássico da cetogênica, isso já há muito tempo, ela é uma recomendação para epilepsia, ela reduz crises convulsivas, por exemplo, uma recomendação oficial, né? E a cetogênica é uma dieta muito restrita em carboidrato, com alto teor de gordura mesmo. A low carb também é uma que tem diversos estudos publicados especificamente para emagrecimento e para o diabetes, né? Hoje em dia a low carb ela é até aceita pela sociedade tanto americana quanto brasileira de diabetes, ela já é aceita e de fato ela tem um efeito benéfico para essas situações. Isso significa que elas não se aplicam a todas as pessoas, né? Então, uma pessoa que não tem essa condição do emagrecimento, do diabetes, não é recomendado. E aí, para isso, a gente tem o Guia Alimentar, né? Que foi publicado, está disponível na internet para todo mundo. Ele é a recomendação para a população em geral, que não tem nenhuma situação específica, né? Lívia, o nosso bate-papo está só começando, ainda tem muitas perguntas aí para a gente esclarecer sobre esse tema, ainda mais que existem muitos mitos por trás, né, desse assunto, e são coisas que influenciam a saúde das pessoas, né? Então as pessoas, às vezes, não têm essa informação, acham que, né, tomando um remédio milagroso, uma pílula milagrosa, ou fazendo uma dieta milagrosa vai resolver o problema e acaba tendo complicações de saúde, né? Então eu acho muito importante a gente conversar sobre isso e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, né? Então a gente continua no próximo bloco falando sobre estratégias radicais de emagrecimento. E se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Ele está aqui na tela para você. Até já! Manhã Diversa de volta, agora 11 horas e 30 minutos e a gente vai fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Vamos direto lá para a redação conversar com o Vinícius Serra, que está por dentro de tudo que acontece nessa segunda-feira. O Vinícius está com a camisa igual a minha, eu tenho uma camisa igual a sua, Vinícius, tem que vir combinando um dia. Então, bom dia, Vinícius. Bom dia, Mário. Vamos combinar sim para a gente tirar uma foto, viu? Isso. Bom dia para você. E o que você traz de destaque hoje de notícia para gente? Bom dia para você, bom dia para Roberta, para o pessoal de casa também que está acompanhando o Manhã Diversa. Então, hoje eu vou falar sobre o Banco Central, porque hoje o banco liberou novamente a consulta do serviço do Sistema de Valores a receber. O que seria isso? Qualquer brasileiro incluso no sistema sistema bancário vai poder identificar e ver se ele tem direito a receber algum dinheiro que teria sido esquecido, né, entre aspas, no banco. Por exemplo, uma pessoa ou uma empresa que encerrou uma conta corrente ou uma poupança com saldo disponível desde 2001 vai poder ter acesso a esse dinheiro. Ou, por exemplo, uma pessoa que teve uma cobrança indevida de crédito também nesse período vai poder identificar e ver se ela tem esse direito a receber. O site foi reaberto hoje porque no dia 25 de janeiro já tinha feito essa liberação, porém, por conta de uma sobrecarga no sistema, né, muitas pessoas estarem acessando esse site, acabou que o site caiu. Então, só hoje que foi retomado esse processo, né, para as pessoas poderem fazer essa identificação e poder ver se elas têm direito ou não a receber esse dinheiro. Através desse serviço, o banco pretende entregar para a população cerca de 8 bilhões de reais, né, devolver, no caso, esse dinheiro à população. Então, quem tiver esse direito, né, vai poder, através do CPF ou do CNPJ, né, se for no caso de pessoa jurídica, entrando no site valoresaReceber.bcb.gov.br. Lá ela vai poder fazer essa primeira identificação e a partir do dia 7 de março, as pessoas vão começar a receber esse dinheiro a partir do 7 de março, porque as datas se estendem de acordo com a data de nascimento. Mari e Roberta. Uma estratégia aí para movimentar a economia, né, Vinícius? Hoje de manhã eu já coloquei o meu CPF, mas infelizmente não tinha nenhum dinheiro para eu receber, mas fica aí, né, para o pessoal de casa, quem sabe você tem aí a surpresa de sim, tem algum dinheiro lá que está esquecido, então fica aí, né, essa super dica, porque
estamos precisando, né, Vinícius? Estamos aí vivendo momentos de crise, então muito importante essa ação. E hoje à noite tem Diversa em Rede, então quais são os destaques dessa segundona pra gente? Exatamente, Roberta. A gente vai falar sobre a polêmica envolvendo a concessão do Parque Estadual de Ibitipoca, né? O Ministério Público de Minas Gerais, ele instaurou um inquérito para saber sobre supostas irregularidades, né, nessa questão da concessão. Então tem muitas dúvidas a serem explicadas sobre a situação, o público está com dúvida também a respeito dessa situação. A gente vai debater e trazer um VT também para explicar isso para o pessoal de casa. A gente vai falar também sobre as chuvas, né, porque a gente tem comentado sobre isso, né, ao longo da semana, como as chuvas continuam, né, atingindo o estado de Minas Gerais. Então a gente vai fazer um giro aqui, né, no estado para saber como estão a situação realmente nessas cidades durante esse período chuvoso e também trazer as informações sobre a questão em Belo Horizonte, né? Em muitos lugares estão com risco de desabamento, né? Então, essas últimas semanas têm sido muito impactantes lá na capital mineira. Então, a gente vai debater sobre essa situação também. Segunda-feira é dia de esporte. A gente vai trazer tudo sobre a rodada do Campeonato Mineiro. Vamos trazer também sobre a vitória do JF Vôlei em cima da equipe do Vôlei Futuro, né, na Superliga B. E também a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, porque teve mineiro indo lá para Dubai para poder acompanhar o Palmeiras. A gente vai contar para você essa história, foi bem legal de poder acompanhar, então fica ligado no Diversa em Rede. E para encerrar, a gente vai falar também sobre a questão da atualização sobre a Covid-19, na questão da vacinação aqui também na nossa região. Vamos trazer os nossos correspondentes para debater sobre tudo isso. Mari e Roberta. Vinícius, muito obrigada pelas informações, uma boa semana para você e fica o convite para o pessoal de casa para assistir o Diversa em Rede logo mais às 18 horas. Até mais! E aqui no estúdio a gente continua com a nutricionista Lívia Botelho, que está aqui para falar sobre essas dietas restritivas, dietas milagrosas que a gente vê aí, né, aos montes pela internet, gente fazendo, também as consequências disso. Para a gente continuar nosso bate-papo, uma estratégia muito comum que o pessoal tem adotado bastante é o jejum. Ele é realmente uma coisa boa? Depende da pessoa? Como que é esse caso aí? Bom, o jejum, ele, assim, é muito difícil a gente falar de uma forma geral, ele é bom ou ele é ruim, né? Porque, na verdade, existe jejum de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas, e tem pessoas que às vezes ficam dias sem se alimentar, né, que é jejum também. Então, assim, cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, esse jejum de 12 horas, principalmente se for no período da madrugada, ele é um jejum até bastante natural, igual antigamente nossos avós, né, assim, eles faziam esse jejum sem saber, né, igual eles jantavam muito cedo, às vezes 6 horas, e depois já dormiam cedo, e depois só iam tomar o café da manhã, por exemplo, 6 horas do dia seguinte. Então, é um jejum, né, no período da madrugada, que inclusive é até muito indicado, porque nosso corpo, ele é preparado para não se alimentar no período da noite. E isso é uma coisa muito importante, né. Então, de fato, é um jejum que até atrela um pouco com uma outra área da nutrição, que é a crononutrição, né? Que eles falam muito dessa questão do horário, para a pessoa não se alimentar durante o período da noite, porque nossos hormônios não são preparados para isso, né? Então, tem esse jejum que até eu considero bem interessante para o emagrecimento, né? E isso, claro, se a pessoa não tiver nenhuma doença, nenhuma situação que não permita o jejum. Mas por outro lado, tem o jejum muito prolongado. E o jejum muito prolongado, ele pode trazer alguns riscos para a saúde da pessoa. Então, isso que é o mais complicado, mais perigoso. Então, se a pessoa fica muito tempo sem comer, o corpo, ele entende aquilo como uma situação de risco, né? Como se a pessoa estivesse passando fome mesmo. Ele não entende que é uma coisa que foi uma opção, né? Ele entende assim, tô passando fome. Então, ele começa a mobilizar a gordura, por exemplo, dos braços, das pernas, para os órgãos mais importantes, né? Coração, fígado. E isso aumenta a gordura que a gente chama de gordura visceral, que é uma gordura muito ruim para a saúde. Então, o jejum muito prolongado pode aumentar a gordura visceral, além de quebrar músculo, né? Começa a gastar, ele precisa de energia. Então, começa a quebrar músculo mesmo, né? A gastar a energia do músculo, quebrando lá as proteínas que estão ali para poder fornecer energia. Então, assim, o jejum realmente tem muitos fatores a serem considerados, né? Precisa ser com bastante cautela mesmo.
E um hábito que a gente vê muitas pessoas, que umas pessoas têm, né, é o de se exercitar em jejum, né? Isso é recomendado? Existem riscos? Como que é? O treino em jejum tem um problema que é o seguinte, no treino, no exercício físico, aumenta a demanda de energia, né? E a gente se alimenta para fornecer energia. Então, sempre que isso acontece, a pessoa está ali aumentando o gasto de energia dela e está sem alimento, está sem nutriente, ela vai começar a gastar das reservas que ela tem. Então, ela vai gastar tanto do tecido de gordura. Por isso que, de fato, vamos dizer o seguinte, é aquilo que é igual o remédio, né? Vai emagrecer. E também perde músculo, porque a gente gasta energia tanto do tecido de gordura quanto do músculo. O que não é interessante, porque o que a gente mais quer é sempre o emagrecimento sem perda de músculo, que é um tecido que a gente precisa muito, né? É muito bom para a saúde. Então tem esse problema, além do fato ali do momento, né, a pessoa acaba às vezes tendo menos energia mesmo para fazer o exercício. Então não é indicado, né, o jejum, a não ser que realmente seja um caso muito, muito específico. E se tá alguém aí, né, assistindo e tá aí na luta para emagrecer, tá assistindo Manhã Diversa, vendo aí nosso bate-papo e quer emagrecer com saúde, quais as dicas que você dá? Qual que é a importância de ter esse acompanhamento com uma nutricionista? Olha, em geral, eu acho assim, se a gente conseguisse seguir uma recomendação única, que é até inclusive a recomendação do guia, que é preferir alimentos in natura, né? Ou minimamente processados. Às vezes a gente tirou a casca de uma fruta, né? Ela limpou essas coisas bem mínimas mesmo. Para fazer desses alimentos a base da alimentação, ou seja, está na nossa alimentação desde a primeira refeição até a última. Porque às vezes a pessoa come um pouquinho ali no almoço e acha que já fez a base, mas não é assim, tem que ser no dia todo. E toma muito cuidado com os alimentos industrializados e principalmente os falsos saudáveis, né? Porque todo mundo já sabe que tem vários alimentos industrializados que fazem mal, mas eles não lembram, às vezes, que um iogurte, que está escrito lá, o iogurte fit, às vezes ele é cheio de corante, de conservante, de aditivo químico, né? Tem vários biscoitos, né, integrais e tal, que tem corantes que às vezes tem no refrigerante. E a pessoa nem sabe, tá ali comendo, achando que é ótimo, que é pior, né? O suco, né, suco de pozinho, suco de caixinha. Então, eu acho que a regra de ouro é essa, né? Sempre preferir alimentos mais in natura mesmo e evitar esses industrializados. Na verdade, a alimentação mesmo é uma coisa muito simples, a gente complica, né? Então, se a gente conseguisse seguir essa recomendação básica, tudo daria certo, né? Além de ter claro, né, o acompanhamento com o nutricionista para ter as recomendações mais específicas, né? Tanto o cálculo das quantidades do alimento que dá uma direção, né? Por mais que a pessoa não vai seguir aquilo, porque ninguém consegue, mas dá uma direção das quantidades, da distribuição, das combinações de alimentos, além das próprias situações específicas, como eu já falei aqui, né? Essa questão das doenças ou de uma situação específica, que tudo isso hoje em dia a nutrição tem uma estratégia para ajudar. O nutricionista vai orientar também para essas trocas que você falou. Eu vejo muita gente condenando aí o pão e aí come uma tapioca que vai ver o valor calórico é o mesmo, até mais. Então, nutricionista, eu já fui na nutricionista e abriu assim a minha cabeça mesmo, porque a gente cai em alguns erros que a gente acha que a gente está fazendo bem. Ah, não, isso daqui é pouca caloria. E não, é a mesma coisa que talvez um pão que você comeria com muito mais vontade, com muito mais prazer. Então, nutricionista também é importante para a gente não cair nessas trocas que a gente acha que está fazendo bem, que na verdade está ficando elas por elas, né? Com certeza. E aí você já está gastando toda a sua energia ali para poder se alimentar melhor. E tem realmente muitos erros, muitos mesmo. E tem as receitas, né? Que hoje em dia tem milhões. Eu amo receita, porque eu acho que tudo a gente substitui e ao mesmo tempo também tem muito prazer com o alimento que a gente precisa ter. Então, hoje em dia a gente tá farto, né? E pra gente ir, né, já pro encerramento do nosso bate-papo, né? A gente sempre fala aqui no Manhã Diversa, em vários bate-papos, né? Que a receita da saúde é boa alimentação e atividade física, essa combinação aí de ouro, né? Mas uma coisa muito importante também, que muita gente esquece na hora de tentar ter uma vida mais saudável, é da água, né? Que é muito importante se hidratar, se manter bem hidratado para ter uma vida saudável. E qual que é o papel de uma boa hidratação para um emagrecimento saudável?
Olha, a água como um todo, né, essa parte da hidratação já ajuda o corpo a funcionar bem como um todo, né? O intestino, que também hoje em dia é super estudado, né? Então a água consegue fazer ele funcionar melhor, fora a parte do funcionamento das células, tecido, tudo. E além disso, uma coisa muito interessante é que muita gente confunde fome com sede. Então, às vezes a pessoa acabou de comer e ela fala assim, nossa, eu já tô com fome. Só que às vezes é sede, né? Então, o centro lá responsável dentro do nosso cérebro, né? Ele é o mesmo, o hipotálamo, que é responsável por enviar os sinais de fome e de sede. Então, às vezes a pessoa confunde e às vezes acaba comendo mais do que a necessidade dela. Então, é sempre importante, às vezes, quando isso acontecer, né? Às vezes a pessoa acabou de comer e já está com fome de novo, bebe um copo de água, né? Para poder identificar se é sede, se era sede ou se era fome. Porque muitas vezes era só sede e a pessoa fica bem. Então, até nisso, né? A água tem esse papel de auxiliar. Né, a gente recomenda lá o valor de 35 ml vezes o peso da pessoa. Então, qualquer pessoa de casa, né, que é só pegar o peso dela e multiplicar por 35. E aí vai dar a quantidade em água em ml, né? Transforma aí para litro, que a gente sabe a quantidade certinha que o nosso corpo precisa para poder estar bem hidratado. E para o pessoal que é adepto aí do jejum, a água ela pode e deve ser tomada também no jejum, né? Com certeza, gente. Com certeza. A água não quebra jejum. Ela, inclusive, só traz benefícios, né? Só ajuda. Lívia, gostaria de agradecer sua participação aqui hoje. Fica o convite aí para mais participações no Manhã Diversa, porque esse é um assunto e é isso que a Mariana também falou quando a primeira fala dela. Porque tem muita gente que acha que está fazendo coisa saudável, está talvez se privando de momentos, né, bons e pensando que isso vai... E no final das contas não, está gerando aí um déficit, seja de vitamina, seja, enfim. Tem que ter esse acompanhamento mesmo, a importância de uma nutricionista também. Então, muito obrigada por esclarecer aí. E lembrar, então, que não existe fórmula mágica, né? Infelizmente, não. Tem que levar em conta aí toda a complexidade, né? Que é o corpo humano. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço aqui para a gente poder conversar desse assunto. Isso aí. E já que a gente está falando, né, de ter uma alimentação saudável, mas sem se privar de coisas boas, no próximo bloco tem Bora Rangar e o chefe Arthur Veloso vai terminar a receita do cookie e também ensinar um café gelado delicioso. Então, não sai daí. Agora são 11 horas e 48 minutos e chegou a hora do Arthur mostrar aí, né, o que vai ser o complemento do cookie que ele já ensinou a fazer no primeiro e no segundo bloco do Bora Rangar. E agora chegou a vez de um cafezinho gelado, né? É isso aí, eu achei uma combinação perfeita, Arthur. Um docinho com um cafezinho eu já adoro. E agora duas coisas que eu amo, que é cookie e café gelado. Café bom, café gelado. Então nesse calorzinho aí, combina super. Então, bora rangar? Bora rangar então, Mari. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha do Manhã Diversa. Esse aqui é o Bora Rangar. Hoje você aprendeu a fazer cookies comigo aqui. A gente já fez aqui no primeiro e no segundo bloco aqui a receita. Assamos, eu te dei as dicas para você ver como que vai tirar ele do forno. Agora a gente vai aprender a fazer um delicioso café gelado. Eu vou só alertar a minha produção que eu esqueci de trazer açúcar aqui. Se alguém puder pedir pro Thiago mandar 2 colheres de sopa de açúcar aqui para me ajudar, enquanto a gente passa aqui os ingredientes. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que a gente vai colocar aí, e enquanto isso o Gilberto vai lá buscar o açúcar para mim, já tá resolvido, tá certo? Então, pega aí e vamos anotar. Para fazer esse café gelado cremoso, você vai precisar de 1 xícara de chá de creme de leite fresco para bater, né? 1 colher de chá de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de café solúvel, 2 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de açúcar, que ficou faltando aí no card também. E para fazer a montagem, 1 copo cheio de gelo, meia xícara de chá de leite gelado e 1 colher de sopa de calda de café, aquela que a gente aprendeu a fazer quinta-feira passada, juntamente com um sorvete de doce de leite. Então, gente, olha só,
A gente já tá com o nosso cookie pronto aqui, o meu açúcar tá chegando, o Thiago vai deixar aqui pra mim no cantinho, a gente vai aqui aprender agora a fazer esse café gelado. Mostra o Thiago aí, Gilberto, pro pessoal, dá um tchauzinho lá, Thiago. Thiago salvando a minha vida mais uma vez aqui, como sempre, né, gente? O Thiago, gente, inclusive, que fez aqui, ó, essa decoração pro cookie que você pode fazer na sua casa. Ele só pegou, me deu essa ideia, ó, derreteu o chocolate, mergulhou o cookie no chocolate, deu esse banho, jogou esse confeito aqui de estrelinha para agradar a criançada, ó como fica bonito. Tá vendo? É uma outra sugestão que você pode fazer com cookie. Tem muita coisa que você pode fazer com cookie, tá, gente? Colocar chocolate na massa, colocar castanhas no meio, macadâmia, pistache, tudo de bom, nozes, o que você quiser. Chocolate branco, chocolate amargo, chocolate ao leite, você vai variar, você vai brincar. Essa receita que eu passei é uma base e você vai usar a sua criatividade e vai mandar uma foto para mim lá no meu Instagram, @chefarturveloso, que vai aparecer aqui embaixo, e aí você pode interagir comigo. Vamos embora preparar esse café, gente? Olha só, o que a gente vai fazer? Vai pegar o creme de leite fresco e vai bater aqui até formar um chantilly. O primeiro passo é esse. Então vamos lá? Vamos bater aqui, a gente vai fazer um chantilly aqui com esse creme de leite fresco. Começa sempre batendo devagar e aí vai acelerando aos poucos. Mantém sempre um olhar aqui dentro, tá? Vai observando conforme o seu chantilly for montando, para você saber a hora de parar. É muito importante, olha, ele começa a dar espuma, aí você vai observando, ó. Ele vai começar a virar tipo uma maionese. Observa bem aí. Mais um pouquinho só, ele já está pronto para a gente usar. Não precisa ir até a velocidade máxima da batedeira não, tá? Velocidade média é o suficiente, ó. A gente já tem aqui o ponto do chantilly. Eu quero um ponto leve, tá? Um chantilly bem levinho aqui. Então, ó, ele já tá aqui, você pode ver que ele firma, mas ele não faz pico, né? É o ponto leve que a gente quer. Então, beleza. Chegou aqui nesse ponto, ó, eu vou tirar aqui a batedeira. O que a gente vai fazer agora? A gente vai saborizar o nosso chantilly. Então, muito simples, ó. Eita, que negócio agarrou aqui. Foi. Vou tirar essa batedeira daqui. Ó, eu vou pegar, eu trouxe aqui, ó, um pouquinho de água. E eu vou misturar o café solúvel aqui na água agora. Vou fazer um café bem forte aqui, tá? Que é para poder dar sabor pro nosso chantilly. Aí você pode colocar aqui também umas gotinhas de essência de baunilha, se quiser, tá? É opcional, não é obrigatório. Você vai colocar aqui, ó, o açúcar. Despeja um pouquinho do café solúvel. Aí, ó, é só misturar. Aí, esse aqui, por exemplo, ó, ficou um pouquinho mais ralo. O que eu posso fazer? Eu posso ligar de novo a batedeira aqui e esperar ele ganhar mais um corpo, tá? Tá vendo que ele ficou um pouquinho ralo? Você pode servir assim, dá certo também, mas nessa textura aqui ele não tá montando. Você vem aqui, deixa bater mais uns 2 minutinhos, vai ser o suficiente. Já dissolveu o açúcar, já dissolveu o café aqui, a gente deixa um pouquinho de café solúvel pro final. Aí eu preparei um antes, né? Já deixei ele na geladeira que eu passei ele para um saco de confeitar. Se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode usar ele assim, você pode montar, deixar ele mais firme. É o ponto que eu tenho o outro ali. Aí a gente vai para a montagem do copo agora. Ó. Eu escolhi esse copo de milkshake aqui, que é bem clássico, né? Bem bonito aí, bem cara de Estados Unidos mesmo. Aí a gente vai, ó. Primeira coisa, vou pegar aqui aquela calda de café que a gente fez o sorvete de doce de leite, ó. Peguei um pouquinho dela aqui, a gente vai decorar o nosso copo com ela aqui. Faz uma decoração bonita, deixa um pouquinho cair no fundo, ó, que é pra ele passar sabor também pro leite, né? Então decora o seu copo com a calda de café. Feito isso, a gente vai encher ele de gelo, como se estivesse fazendo um drink, né? Um drink geralmente sempre começa com um copo cheio de gelo.
O café gelado não é diferente, é sempre um copo com bastante gelo aqui. Aí você vai lá, ó, coloca um pouquinho de leite, até mais ou menos na metade, sem fazer sujeira igual eu aqui. Passa um paninho, se sujou. Então, ó, leite pra dentro. Pode colocar mais um pouquinho de calda aqui por cima do gelo também, pra passar o sabor. Se você perdeu a receita dessa calda, ela tá lá no YouTube, é só procurar no canal da TV Diversa, você encontra essa receita no dia que eu fiz sorvete de doce de leite, tá certo? E aqui, ó, eu peguei o nosso chantilly de café, passei aqui para essa manga de confeitar, que eu vou adicionar ele aqui por cima, ó. Aí a gente faz assim, ó, bem bonitão. Olha aí que bonito. E agora é só decorar, ó. Eu trouxe um pouquinho de canela aqui, que eu acho que fica muito gostoso também, uma canelinha que combina muito com café gelado. Você pode colocar uns grãozinhos aqui, ó, de café solúvel por cima para trazer mais sabor. E finaliza com mais um pouquinho de calda. E aí você vai usar um canudo. Eu estou usando aqui um canudo de metal. Você pode colocar um misturador de drink aqui também, para você, conforme você vai bebendo, você vai misturando a bebida aqui, ó. Então vamos lá? Vamos experimentar? Tá na hora, né, da gente ser feliz. Eu vou mostrar para vocês esse cookie, como ele ficou no meio. Gilberto, pega aqui o cookie, ó. Vamos lá. Vou abrir ele aqui pra galera de casa ver como ficou bonitão no meio aqui, olha aqui. Olha isso, gente. Ó, chocolate, macio no meio, crocante na beirada. Bora rangar, né? Um golinho do café. Gente. Nossa, cardápio completo hoje. Que delícia! Faz aí, não passa vontade não. Tenho certeza que você vai adorar. O Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. A semana tá só começando. Tem muita coisa boa pra vocês aí durante essa semana. Eu vou encerrando o bloco de hoje por aqui. Vou lá no Estúdio 1 para as meninas encerrarem lá. Mariana Zacaron, Roberta Helloy. Gostaram da receita? Ficou bonita a mesa aqui hoje, né, meninas? Arthur, o pessoal lá do Switcher tava vendo que tava eu e o Roberta sambando aqui junto com você, vendo aí essa combinação do café gelado com o cookie, na hora que você abriu o cookie, assim. Realmente, nossa, no dia do brownie eu tava aqui salivando, sofrendo, já pensando na hora de provar, hoje eu tô do mesmo jeito. Porque é até difícil de falar. Gostei do canudinho ecológico, gostei da camisa. Hoje Arthur tá aí militando em várias coisas, adorei, Arthur. Ó, e lembrem, Arthur, guarda pra gente. Ah, pode ficar tranquilo, hoje tem bastante, eu acho que vai sobrar. Vai sobrar, será? Eu não boto muita fé, não. O povo aqui da TV, quando põe o doce na mesa, então, você piscou, sumiu. Acho que a gente tem que ficar esperto. Então, vamos já, né, deixar o Arthur aí terminar de saborear o cookie dele e já guardar ali um cookiezinho, 2 pra nós. Daqui a pouco a gente aparece aí, viu, Arthur? Tá certo, valeu meninas. Demais. É isso, Manhã Diversa tá terminando, então muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa segundona com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e também nas redes sociais da Diversa. É isso aí, Roberta. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do nosso programa que você mais gostou. Fique agora com o programa Duas Rodas e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Até lá!